O câncer de fígado pode ter várias causas, como cirrose, hepatite. E, em alguns casos, o transplante é uma das melhores opções terapêuticas. Mas hoje em dia existe uma técnica que tem obtido bons resultados na eliminação dos tumores malignos sem a necessidade de realizar o transplante. É a ablação por radiofrequência. 95% dos tumores primários malignos no fígado são decorrentes de cirroses. Sobre isso, eu converso com o Dr. Huygens Garcia, ele é chefe do setor de transplante de fígado aqui do Hospital Universitário Walter Cantídio. Tudo bem, doutor? Que prazer ter mais uma vez sua participação aqui no nosso check-up. Tudo bem. Valeu. Doutor, nós vemos aí, cada dia com mais frequência, uma frequência cada vez maior, pacientes que são pacientes hepáticos, com cirrose, por exemplo, com tumores benignos e alguns malignos. Por que isso? Porque a doença hepática crônica e cirroses, principalmente aquelas causadas pelos vírus das hepatites C e B, porque o vírus da hepatite A ele não causa doença crônica, então ele não é cancerígeno. Hepatite A é aquela hepatite que é muito frequente na infância e na adolescência. A B e C elas são crônicas, então elas lesam o fígado, juntamente com outras causas, como por exemplo o alcoolismo. Então aquele fígado doente cirrótico, ele é um território fértil para o desenvolvimento de tumores, principalmente os tumores malignos. Então é muito importante, por exemplo, que todas as pessoas que têm conhecimento ou que são acompanhadas por doença hepática crônica pelas cirroses, eles devem fazer um rastreamento para diagnóstico precoce do câncer de fígado. E normalmente são pessoas que têm indicação de transplante. Muitas delas não, porque elas podem ter, por exemplo, uma cirrose compensada. O paciente tem cirrose, mas não tem água na barriga, não tem sangramento, por exemplo, não tem desorientação, então uma cirrose é compensada, não precisa de transplante, mas esse paciente tem alto risco de desenvolver câncer. E qual é a importância disso? Porque o câncer do fígado, ele só causa sintomas, como, por exemplo, dor. Icterícia, por exemplo, quando ele já está muito avançado e, na maioria das vezes, fora de qualquer possibilidade de tratamento. Então é importante que esse diagnóstico seja precoce, para que, uma vez diagnosticado aquele tumor de 2 centímetros, por exemplo, a medicina pode oferecer um tratamento curativo, que pode ser uma cirurgia, uma ressecção, uma ablação, que é uma destruição por calor da lesão, ou, em algumas situações, o transplante. Esse tumor que é queimado, ele pode voltar? Ele pode voltar, sim, tem uma taxa de recidiva aí na faixa de 10% a 15%, mas mesmo que você queime um tumor, você vai ter grande chance de aparecer outro tumor em outra parte do fígado, porque a cirrose é um território fértil para o aparecimento de câncer. Principalmente quando o vírus da hepatite continua ativo. Principalmente quando o vírus da hepatite B e C estão em atividade. Por isso que é importante também tratar a hepatite C, tratar a hepatite B, para que você não tenha cirrose e, lógico, evite o aparecimento de nódulos. Agora, quando você tem, por exemplo, mais de um nódulo em um fígado cirrótico, aí sim o tratamento de eleição é o transplante. Porque o transplante de fígado, ele tem a vantagem clara de curar de forma radical, que ele tira o fígado inteiro, curar o câncer e curar a cirrose, porque coloca no lugar um fígado em perfeito estado de funcionamento. E sem chances até de metástase, né? Perfeito. Se você faz o diagnóstico na fase precoce, sim. Por isso, mais uma vez, eu reforço. No Brasil e em muitos países da Europa, o transplante de fígado só é indicado no câncer de fígado na fase precoce. Por exemplo, se o paciente tiver um tumor de 10 centímetros, não pode fazer mais transplante. O transplante só pode ser feito de um tumor até 5 centímetros. Caso esse tumor queimado volte, o procedimento pode ser refeito? Ele pode ser repetido, dependendo do tamanho do tumor. O mesmo tumor? O mesmo tumor. Ou, eventualmente, também, dependendo da situação do fígado, da função. Se a função do fígado estiver comprometida, esse paciente também pode ser resgatado com transplante.
Quer dizer, uma ablação, por exemplo, ele pode ter ficado aí com o tumor 2 anos sem um tumor, o tumor apareceu, mas apareceu mais de um nódulo em um local que o resultado não vai ser bom, aí sim o transplante também seria uma alternativa. Doutor, nós sabemos que estamos aqui no serviço que é referência no Brasil, né? São quantos procedimentos mensalmente? Como é que estão os números aqui do Centro de Transplante de Fígado do Hospital Universitário Walter Cantídio? Perfeito. Hoje nós vamos fazer um transplante. Já uma família doou, que teve morte encefálica no Hospital Geral de Fortaleza. A nossa equipe está fazendo a captação desse órgão agora às 16 horas. E em seguida, por volta das 19 horas, a nossa equipe vai fazer um transplante a um paciente que é o primeiro da fila. O sistema é muito correto, é muito ético, e essa priorização na fila é feita por gravidade, que é um critério matemático, MELD, né, que utiliza exames de sangue, que o paciente mais grave é chamado em primeiro lugar. Então, esse paciente agora já foi chamado, é um paciente que tem uma cirrose por álcool, por alcoolismo, que é importante, mas tem que ter um período de abstinência de mais de 6 meses. A lei brasileira só permite que um candidato a transplante por alcoolismo, ele só pode entrar na fila se ele tiver pelo menos 6 meses de abstinência. Esse paciente tem mais de 2 anos. Esse paciente ele tem uma situação muito importante. Ele tem uma encefalopatia, que é uma das complicações graves da cirrose, né? Já está esperando há mais de 2 anos. Não, ele está esperando há quase 1 ano. E ele agora, essa encefalopatia, que é o que é? Você fica desorientado, não conhece as pessoas, esquece, péssima qualidade de vida. Então, nessas situações, o paciente pode ganhar uma situação especial. Você pode demonstrar essa gravidade. O caso é enviado para a Câmara Nacional de Transplantes. E aí, após a avaliação, esse paciente pode ganhar um score maior para ele poder ser transplantado num período mais rápido. As pessoas estão doando mais, doutor? Estão colaborando mais? A gente tem que olhar, se a gente olhar para o Ceará, né? O Ceará sempre tem se destacado na área de transplantes, né? Não somente de fígado, né? Mas de pâncreas, Messejana fazendo também coração, pulmão, rim, tanto aqui como no Hospital Geral. E esse número também advém de quê? Porque o Ceará tem tido uma taxa de doação superior ao Brasil. Por exemplo, no Brasil, a taxa de doação no Brasil saiu agora 14 doadores por milhão de habitantes. No Ceará, 22 transplantes, 22 doadores por milhão de habitantes. Está próximo a chegar a um nível da Europa, que é em torno de 27, 26. E nós podemos melhorar muito ainda, porque mesmo com essa taxa alta, nós temos uma taxa de negação familiar, ou seja, o doador é feito o diagnóstico de morte cerebral, todos os testes são realizados, o exame clínico, um neurologista, um exame para comprovar a morte cerebral, geralmente um eletrocefalograma, aí a família é consultada. Nós temos hoje no Ceará 40% de negação familiar. Quer dizer, nós podemos ainda trabalhar para diminuir mais ainda essa negação e o Ceará passar a ter uma taxa de doação semelhante aos Estados Unidos e Europa, que é em torno de 25 a 30, creio que está perto. Porque não vai ser zero, né? Acho que o ideal é que nós tenhamos uma taxa de negação familiar menor que 20%. Bom, doutor, então parabéns por esse trabalho. O senhor já está aqui há quanto tempo na chefia desse serviço? Esse serviço ele começou no dia 18 de maio de 2002, quando nós fizemos o primeiro transplante de fígado do estado do Ceará, quer dizer, um pouco mais de 12 anos. Nós já, em agosto agora, nós passamos os 1.000 transplantes. Foi o primeiro serviço da região Nordeste, primeiro e único da região Nordeste a realizar essa marca de 1.000 transplantes, né? Quer dizer, a equipe já está um pouco experiente, né? Isso é muito importante, já que se trata de um procedimento de alta complexidade técnica, né? Ao mesmo tempo em que a equipe também se renova, porque mais pessoas entram no grupo e o que é importante, como nós estamos dentro do hospital universitário, nós não fazemos somente a parte assistencial, nós fazemos a parte de ensino, nós temos residentes, temos alunos e fazemos a parte também de pós-graduação. Há mais de uma dezena de teses de mestrado e doutorado já foram realizadas através do Centro de Transplante do Hospital Universitário, que é um serviço realmente organizado e tem bons resultados, e que o papel principal nosso, né, é beneficiar a nossa população com um serviço de qualidade. Que bom, doutor, diante de tanta dificuldade que o nosso país enfrenta na área da saúde, é bom nós recebermos essas boas notícias. Muito obrigada e mais uma vez parabéns a toda a equipe. Obrigado por essa oportunidade. Eu acho que é importante que a população saiba da importância realmente de fazer prevenção e de fazer o seguimento quando essa população, qualquer pessoa apresenta alguma forma de doença hepática crônica, porque o recado final, a mensagem final é que
Prevenção, se possível. Quando não é possível a prevenção, fazer o diagnóstico precoce da doença. Então, no caso de quem tem uma doença hepática crônica, para evitar que apareça um câncer, para diagnosticar cedo, é ter um segmento médico adequado. Inclusive um acompanhamento que é feito aqui também no setor. Feito aqui no Hospital Universitário, 100% SUS, de forma gratuita, sem nenhuma burocracia. É somente ligar para o hospital e agendar uma consulta, tanto na gastroenterologia como no serviço de transplante. Obrigada, doutor. Tudo de bom e até a próxima. Até a próxima.